Olá, bom dia! Este é o seu Jornal da Manhã e eu sou Marcos Nogueira, trazendo os destaques do dia para você. Hospital lotado é culpa de 24 anos de esquerda, diz embaixador do Brasil na França. Gargalhada de Bolsonaro desmoraliza Nunes Marques, o Supremo e o Brasil. Composição da CPI alerta governo e Planalto, tenta adiar funcionamento. Brasil registra 3.687 mortes por Covid-19 em 24 horas e o total passa de 358 mil mortes. Prefeitura de Vitória abre inscrições para distribuição de 300 cestas básicas. Numa entrevista que foi ao ar na noite de terça-feira, o embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra, afirmou à imprensa de Paris que a culpa dos hospitais estarem transbordando hoje no país é falta de investimento da esquerda em saúde. O diplomata foi convidado a participar da transmissão da BMF-TV depois de a França anunciar a suspensão de voos do Brasil até o dia 19 de abril. Ele chegou a ser cotado para substituir Ernesto Araújo como chanceler do Brasil e tem sido alvo de repetidos protestos por parte da sociedade civil diante da sua embaixada em Paris. O embaixador disse que não comentaria a decisão soberana da França de suspender a ligação aérea e que não considerava a ação como uma sanção, mas foi incisivo em alertar ao apresentador que se ele tinha essa ideia pessoalmente de que se tratava uma sanção, ele deveria entender que o turismo não representa uma parte significativa da economia nacional brasileira. Não dependemos do turismo, recebemos apenas 6,5 milhões de estrangeiros que visitam o Brasil, um país extraordinário, enquanto a França recebe 95 milhões de estrangeiros. O peso do turismo não é enorme, alegou ele, mas ao ser confrontado com dados de morte e diante do comentário do jornalista francês de que existia uma percepção de que o presidente Jair Bolsonaro não fazia muita coisa para lidar com a pandemia, o embaixador então subiu o tom. Ah, você acha isso? Você acha que ele fez pouca coisa? Então vou te dizer uma coisa. O Brasil é o quinto país do mundo que mais vacinou. Você sabia disso? Fale isso, insistiu o diplomata regalando os olhos. O presidente vacinou 30 milhões de brasileiros e por conta deste dado nós somos o quinto país que mais vacinou, depois dos Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido. Você não acha que esse é um bom resultado? Perguntou ele ao jornalista. Em nenhum momento, o diplomata explicou que mais de 80% das vacinas hoje existentes do Brasil fazem parte de um acordo entre o Butantan e a Sinovac. E suas respostas passavam a impressão de que a campanha de vacinação era obra do presidente Bolsonaro. O diplomata tampouco explicou que, em proporções ao tamanho da população, o Brasil não aparece nem entre os 50. É isso mesmo, nem entre os 50 países que mais vacinaram. Nesse momento, o apresentador tentou interromper, mas foi cortado pelo embaixador. Deixa eu terminar, insistiu o brasileiro. Se os hospitais estão lotados, é por causa de 24 anos da esquerda no Brasil, que não construiu hospitais suficientes, afirmou. Não é por conta de o presidente se recusar a confinar o país, questionou o repórter para o embaixador. Bolsonaro não pode ser responsabilizado? Perguntou. O que respondeu o embaixador? O STF decidiu que o presidente não tem poder de confinamento. Segundo ele, esse poder é dos governadores. Isto precisamos dizer. Ele não teve poder de confinar, afirmou. A rede de TV francesa ainda mostrou um trecho de um discurso de Bolsonaro no qual o presidente em março diz que o país precisa parar de chorar. Você entende isso? Perguntou o repórter ao diplomata. Claro que entendo, respondeu. Ele é solidário e quer que as pessoas trabalhem, respondeu o embaixador. Segundo ele, o confinamento impede os brasileiros de trabalhar e que 35 milhões de pessoas precisam da sua renda diária
para sobreviver. Não há cobertura social que existe na Europa, justificou ele. Segundo ele, se não forem autorizados a sair, essas pessoas morrem de depressão e de fome, disse o embaixador. Do que ri Bolsonaro? Gargalhada de Bolsonaro desmoraliza Nunes Marques, o Supremo e o Brasil. O ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, está entre a cruz e a caldeirinha. Sorteado para ser o relator da ação que pede o encaminhamento do processo de impeachment do seu colega Alexandre de Moraes no Senado, ele tem 100% de chance de sair mal na situação, não importa o que faça. A ação a ser relatada por Nunes Marques foi proposta pelo senador Jorge Cajuru, aquele que tem o hábito de gravar telefonemas, que dá aos colegas, inclusive ao presidente da República. Cajuru alega que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se omitiu ao não dar prosseguimento ao processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, que ele protocolou em março junto com um abaixo-assinado contendo 2,6 milhões de assinaturas em apoio à proposta. O pedido de Cajuru se baseia no argumento de que Alexandre de Moraes, ao determinar a prisão do deputado Daniel Silveira, PSL do Rio de Janeiro, em fevereiro, feriu o artigo 53 da Constituição Federal, segundo o qual deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A ordem de prisão expedida por Moraes contra o deputado Silveira foi referendada pelo plenário da Corte no dia seguinte por unanimidade. É pouco provável, portanto, que os ministros resolvam defender agora que o presidente do Senado abra um processo de impeachment que tem como fato dominante a decisão que eles próprios chancelaram. Isso sem falar no proverbial corporativismo da Corte, que em 130 anos nunca cassou um ministro ou o afastou por impeachment. Assim, caso Nunes Marques se posicione a favor do pedido do senador Cajuru, é certo que ele sofrerá a hostilidade dos outros ministros. Os tolgados não perdoarão mais uma afronta do novato, como o chamou o decano Marco Aurélio de Mello. Se, pelo contrário, Nunes Marques se colocar contra o pedido de Cajuru, ele vai atrair a ira do seu padrinho Jair Bolsonaro, presidente, para a indicação no cargo em que ele ficará gostosamente até os 75 anos de idade, e a quem até agora o ministro não desagradou uma única vez sequer. Alexandre de Moraes é dentre todos os ministros do STF que o presidente considera como seus inimigos o mais detestado. Ganhou o título desde que em abril do ano passado impediu o ex-capitão de nomear o amigo Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal. Se lembram disso? Na época, ele chegou a mandar recados ao então presidente do Senado, David Alcolumbre, para que recebesse o pedido de impeachment contra Moraes, protocolado por parlamentares bolsonaristas, mas Alcolumbre se recusou a atender o pedido. Ontem à noite, durante a conversa com apoiadores na frente do Palácio Alvorada, o presidente, ao saber da indicação de Nunes Marques, gargalhou. De que riu, presidente? Será que ele suspeita que seu desafeto não poderia ter dado azar maior do que ter o seu caso relatado por seu afilhado Nunes Marques? Acaso ele desconfia que o novato fará o que o seu padrinho Bolsonaro quiser e não que acha devido? De que riu, presidente? Mas com sua gargalhada, Jair Bolsonaro escancara a desmoralização de Nunes Marques, seu afilhado, dele próprio e do país que ele preside. E ele esquece que ele está fadado a conviver com a presente corte por muitas décadas ainda. De que riu, presidente? Composição da CPI alerta governo e Planalto tenta adiar funcionamento.
A escolha dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Covid-19 do Senado, acendeu um alerta nos articuladores do presidente Jair Bolsonaro. A composição que se desencadeou após definição da maioria das bancadas não agradou totalmente o governo, que esperava uma maioria amigável. Então veja bem, o governo não conseguiu esta maioria na CPI. Não sei do que ele estava rindo. A coisa está feia. Com isso, a estratégia do executivo é adiar o máximo o funcionamento da CPI, condicionando as reuniões ao retorno dos trabalhos presenciais e à vacinação dos senadores e funcionários sem data para ocorrer. Essa estratégia pode ter o aval do Supremo Tribunal Federal, que julga o assunto em uma sessão nesta quarta-feira, dia 14. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, DEM de Minas Gerais, autorizou a criação da comissão para investigar a conduta do governo federal, ou seja, do governo Bolsonaro, na pandemia do novo coronavírus e dos repasses financeiros a estados e municípios. Pacheco não decidiu formalmente se a CPI poderá funcionar remota ou presencialmente, nem estipulou oficialmente um prazo para a indicação de membros, apesar de ter pedido informalmente para que as escolhas sejam feitas em até 10 dias. Pacheco deve deixar o impasse sobre o funcionamento remoto ou presencial com os integrantes da comissão, aguardando a decisão do Supremo, conforme o Estadão Broadcast antecipou. O plenário do tribunal pode condicionar as reuniões da CPI ao retorno presencial do Congresso, sem data para ocorrer. A CPI será formada por 11 titulares e 7 suplentes. Apenas o bloco formado por DEM, PL e PSC, alinhado ao governo, ainda não escolheu os membros. As demais bancadas definiram os nomes internamente, mas ainda não podem mudar as escolhas até encaminhar, de fato, as indicações para a mesa diretora. Mas ainda podem mudar as escolhas. Além disso, os integrantes também podem ser substituídos ao longo do funcionamento da comissão. O presidente do Senado adotou uma manobra para alterar a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI e evitar danos maiores para o Palácio do Planalto. A Secretaria-Geral da Mesa estipulou que entre os 11 titulares, o bloco formado por DEM, PL e PSC, próximo ao governo, terá 2 vagas, uma a mais do que se esperava. A definição diminui as cadeiras do bloco Podemos, PSDB e PSL de 3 para 2. Neste grupo, há mais parlamentares críticos ao presidente Jair Bolsonaro. Os líderes do bloco, desprestigiados, se surpreenderam com as vagas destinadas, mas avisaram que não transformarão a manobra em uma briga interna. A decisão de instalar a CPI e a escolha dos nomes são vistas como derrotas suficientes para o governo no momento. Brasil registra 3.687 mortes por Covid-19 em 24 horas. E total passa de 358 mil mortes. O Brasil registrou hoje 3.687 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Número mais alto desde a última quinta-feira, dia 8, quando foram registrados 4.190 novos óbitos pela doença. Assim, no total, 358.718 pessoas já morreram no país em toda a pandemia. Desse modo, hoje se tornou o 5º dia com mais confirmação de óbitos entre um dia e outro. O pior segue sendo 6 de abril, com 4.211. Esses dados foram obtidos pelo consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte junto à Secretaria Estadual de Saúde. A notícia boa do dia é que a Prefeitura de Vitória abre inscrições para a distribuição de 300 cestas básicas. Na próxima segunda-feira, dia 19, a Prefeitura de Vitória vai abrir cadastramento para famílias receberem 300 cestas básicas. As cestas serão disponibilizadas para famílias com renda de até R$ 178 por pessoa. A pandemia agrava o problema de fomes nas favelas do Espírito Santo. A solicitação das cestas poderá ser feita via internet. O local de retirada da cesta será informado no momento do agendamento. A concessão das cestas durante a pandemia é uma ação da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, da capital capixaba, para a população em vulnerabilidade social.
Outras 200 cestas serão distribuídas para quem já realizou o agendamento na última semana. É só entrar em contato com a Prefeitura de Vitória se você mora no município de Vitória. Ouça o áudio do jornal A Gazeta de hoje falando sobre a distribuição das cestas em Vitória. A Prefeitura aumentou o número de cestas básicas distribuídas a famílias de baixa renda. Na semana que vem vai ser aberto um cadastramento para atender mais 300 famílias. A Anne Comete vai falar sobre esse assunto agora, ao vivo com a gente. Ei, Anne, boa tarde. Ei, Rafa, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no S1. A gente está aqui na Casa do Cidadão, em Maruípe, onde vão ser distribuídas essas cestas básicas aqui para as famílias que já fizeram o cadastro na semana passada para receber essas cestas básicas da Prefeitura de Vitória. Nessas cestas básicas tem vários itens: arroz, feijão, macarrão, canjiquinha, fubá, pó de café. E elas vão ser distribuídas às famílias, como eu disse, que já fizeram o cadastro. Um novo cadastro vai ser aberto na próxima segunda-feira e as famílias que precisarem dessas cestas básicas devem procurar o CRAS para ter acesso a essas cestas que estão sendo disponibilizadas pela Prefeitura de Vitória. A gente vai ouvir a secretária de Assistência Social, Cíntia Schultz, falando sobre a procura por essas cestas. São 1.630 cestas durante o mês, 1.100 já vão direto para as famílias que são atendidas pelos nossos serviços da assistência social. Então é muito importante que as pessoas que estejam em vulnerabilidade procure o CRAS, procure o CREAS, procure um CAJUM, procure um serviço da assistência social que contempla todo o município de Vitória. E segunda-feira foi feito o agendamento para essas 200 que estão sendo distribuídas hoje. E no dia 19, na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, abre o agendamento novamente para outras 300 cestas. É isso aí, você ouviu? Procura o CRAS, procura o CAJUM, cestas básicas, Prefeitura de Vitória. Um grande abraço, até amanhã com o Jornal da Manhã.